Boa noite, pessoal. Eu não sou muito fã de gravar vídeo, eu sou até meio sonsa para isso, mas eu acho que dá uma proximidade maior assim nessa época aí de isolamento e tudo. Talvez o que eu vou falar aqui não é uma grande novidade, né, para a maioria. E eu tava pensando sobre esses acontecimentos aí, né, tentando analisar algumas leituras que eu fiz, né? Eu fiquei lembrando muito daquele livro Conversando com Deus, do Donald Walsh, não sei como é que pronuncia, meu inglês é uma bosta. E sobre alguns livros do Bert Helling, né? E eu tenho observado como que essa pandemia acordou as pessoas no sentido delas entenderem que não existe grupo de risco, não existe fulano tem mais risco de morrer do que ciclano, isso tudo é ilusão que a mente cria para tentar negociar com a morte, né? Ah, ele morreu porque ele é do grupo de risco. Viver já é um risco, né? Então a gente tenta colocar esses anteparos aí para ficar mais macio, né? Para dar aquela ilusão assim, ah, morreu por quê, por quê, por quê? Como se a gente, ao dar uma explicação para a morte, a coisa fica um pouco sob o nosso controle, né? Isso é talvez uma tentativa infantil de controlar as coisas e tudo, né? Que todo mundo tem, é um mecanismo de defesa que todo mundo tem. Mas o que eu observo é que nós temos duas escolhas, né? Ou vibrar no medo e tentar se ancorar nessas justificativas aí, né? Ah, fulano morreu porque é do grupo de risco, né? A gente se ancorar nessas tentativas aí de tentar negociar com a morte, ou então se curvar à vontade divina, porque ninguém sabe. E a única coisa que essa pandemia veio mostrar, né? Não a única coisa, a mais importante talvez, é que a morte ela tá próxima, né? Pra morrer basta estar vivo. Isso é um fato, só que a gente vive como se a gente não soubesse disso ou não quisesse saber. Então, a pandemia fez, eu acredito que está fazendo a maioria de nós repensar se certos apegos vale a pena, se vale a pena se brigar para ter razão, se vale a pena dar prioridade para questões que são passageiras, né? Se vale a pena brigar por opinião. Aí tem gente que me pergunta sobre opiniões políticas e tudo, né? E eu penso o seguinte, existe uma ordem divina para as coisas. Então, quem está no lugar de liderança tomando as decisões, elas estão lá porque elas têm que estar lá. Faz parte do destino delas e faz parte do nosso. E aí é se entregar a isso, né? Concordando ou discordando, a vida ela vai transcorrer independente da nossa opinião ou do que a gente quer. Então, ou a gente se comporta igual criança na fila da vacina de Revolvin, que você vê um monte de criança esperneando, um monte de criança gritando, fazendo pirraça, ou então você, né,
aceita dignamente, sem fazer pirraça, sem dar show e enfrenta o que tiver de ser. Então eu vejo governos aí de extrema direita, né, sendo obrigados a tomar atitudes consideradas de esquerda. Então será que a vida tá tão na nossa escolha, né? Não tá na nossa escolha. Então, o que a gente faz? Chora de medo, fica se lamuriando, né? Tomando banho de álcool gel de meia e meia hora, fica acompanhando as notícias e, né? Pensando assim, ai, ainda bem que eu não sou do grupo de risco. Ai, meu Deus, eu sou do grupo de risco. Né? A gente vai ficar acompanhando as notícias com essa postura, ou a gente vai acompanhar as notícias com uma postura interna de dizer sim, né? Dizer sim para a vida, dizer sim para a morte, respeitar esses movimentos aí que essa grande sabedoria está fazendo, né? Tem gente que chama de Deus. O Bert Hellinger tem vários nomes para isso, né? Grande alma, destino, força conhecedora. Tem gente que chama de universo. Eu sei que existe uma lógica por trás disso, que está ordenando, né? Tudo, está colocando tudo no seu devido lugar. Isso independente das vontades, das brigas, né? No nível dos países, dos indivíduos, né? Dos estados. Então, o que tiver que acontecer, vai acontecer. E aí eu tô chamando todo mundo para essa reflexão no sentido de eu vou para a postura do adulto, né? E digo sim para aquilo que eu tenho que enfrentar, sabendo que eu posso, de qualquer maneira, eu tô a serviço, né? E o que vai fazer diferença na minha vida é eu aceitar e me colocar profundamente a serviço da vida e desses movimentos que estão acontecendo, né, na humanidade, ou eu vou ficar esperneando e pirraçando, igual criancinha, com medo, consumindo notícia de hora em hora e, e criar a ilusão na minha cabeça de que eu posso negociar com a vida e com a morte, né? Então é isso.